Vamos estar dando prosseguimento na série de sermões que nós estamos vendo no Evangelho de João. São os retratos de Jesus. Deixa eu me acostumar com esse eletrônico aqui, irmãos. Os retratos de Jesus na Galeria de João. Na primeira semana retrasada, a gente viu com o pastor Ronier, Jesus, a palavra encarnada, de João, capítulo 1, dos versículos do 1 ao 18. Era o verbo revelado, o verbo que foi testificado, o verbo que foi rejeitado e o verbo também que foi recebido. Hoje eu gostaria de ver com os irmãos João, capítulo 3, Jesus, o Rabino Sábio. Será o nosso texto. João 3, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo de número 21. Será o texto base para a nossa meditação dessa noite. Diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Como poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar de coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas em lugar da luz, pois as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Vamos orar? Glorioso Deus, Pai de amor, nós te rogamos nesse momento a condução dessa ministração, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa levar, Pai, as nossas mentes e corações cativos em reverência à Tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, transformar as nossas vidas, que essa noite possa ser uma noite de salvação, Senhor, que cada palavra falada aqui seja uma palavra que é da Tua vontade e não de vontade humana, mas que o Teu Espírito seja o condutor de tudo, que o Senhor possa usar esse vaso de barro que contigo fala para ministrar as verdades da Tua palavra. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, que o Senhor possa nos manter reverentes, Pai, nesse momento.
que toda honra e toda glória seja somente para ti. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, nós vamos estar vendo então Jesus, o rabino sábio, que vai ter aqui esse diálogo com esse homem chamado Nicodemos. Nós podemos afirmar que essa é uma das passagens que revela um dos diálogos mais importantes que nós vamos ver nas Escrituras. Nós vamos ver no capítulo 4, a qual foi até mencionado pelo pastor Rafael no domingo passado, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, muito importante também. Mas nós vamos ver esse daqui também, um dos mais importantes. Por quê? Vai tratar de uma doutrina fundamental e importante para o cristianismo, que é a doutrina que fala sobre o novo nascimento, ou como se diz na teologia, da regeneração, do nascer de novo. E para se mostrar que a pessoa é nascida de novo, é necessário que ela tenha uma confiança na obra salvífica de Cristo, na fé em Cristo. Meus irmãos, eu estou me acostumando com esse... A fé na obra salvífica do Filho de Deus é a manifestação autêntica do novo nascimento. Quando se você tem a fé na obra do que Cristo fez na cruz, será uma grande manifestação que você realmente nasceu de novo. E por que eu quero dizer fé salvífica? Se a gente ler os versículos 23 ao 25 do capítulo 2, que vai servir de base, de contexto, para esse capítulo 3, para esse diálogo que Jesus tem com Nicodemos, eu gostaria de ver com os irmãos, nós vamos entender um pouco o porquê de dizer fé salvífica. Diz assim os versículos 23 ao 25. E encontrando-se em Jerusalém para a festa da Páscoa, falando de Jesus, muitos que viram os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. E não precisava que lhes dessem testemunho sobre o homem, pois ele bem sabia o que é o ser humano. O texto vai falar que existe uma fé que não é salvífica. E é isso que Jesus vai mostrar aqui para Nicodemos. Muitos aqui vai dizer que creram porque viram os sinais. E alguns comentaristas, a grande maioria, vai defender que esse crer aqui, que está falando no versículo 23, é uma fé superficial, unicamente porque eles viram os milagres. Diferentemente de quando a gente volta no capítulo 1, quando Jesus fala com Felipe e com Natanael, que Felipe diz, eu achei aquele a qual estava escrito na lei, estava escrito nos profetas, ele é o Cristo. Aí Natanael vai dizer, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré, da Galileia? Aí ele diz, venha e vê. Aí Jesus se revela a ele, aí Natanael faz aquela confissão, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Essa é uma fé salvífica. Diferentemente dessa fé que menciona nos versículos que precedem esse capítulo que a gente acabou de ler. Eles creram unicamente porque viram milagres. Obviamente, como foi cantado aqui, e como foi falado antes, os sinais, os milagres, curas, ressurreição de mortos, serviam para testificar da obra do Messias. Estava prenunciado isso, que ele vinha para isso. Mas sinais, curas, milagres, não devem ser o centro das coisas. O que deveria ser o centro era unicamente a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo vivo, encarnado, enviado, e habitou entre nós. Essa deveria ser o único objeto da fé para aquele povo. Então, a maioria dos comentaristas vai defender que essa fé era uma fé vaga, superficial. Se a gente lembrar daquele episódio que acontece em Atos 8:13, de Simão, o mago, ele diz que crê, mas quando ele vê o povo recebendo o Espírito Santo, ele quer comprar o dom de Deus, e Pedro dá uma exortação nele e manda ele se arrepender, porque o coração dele não estava reto diante de Deus. Como é que o salvo tem um coração reto diante de Deus? É uma fé que era superficial. Pois bem, então nós vamos agora iniciar falando aqui a respeito desse homem chamado Nicodemos.
E tem algumas características importantes que o texto mostra para nós a respeito desse homem, Nicodemos. No versículo 1 vai dizer que havia entre os fariseus. Os fariseus eram um grupo muito seleto no meio dos judeus, que eles eram não separatistas no modo de se isolarem, mas no modo mais puritano de ser, de cumprir cabalmente cada ato da lei, tudo aquilo que eles implementaram a lei, que eles acoplaram a lei, eles queriam cumprir à risca. E Nicodemos fazia parte desse grupo. Eles eram totalmente religiosos, segundo a lei mosaica, e os estudiosos dizem que eles chegaram até a acrescentar mais de 600 acréscimos à lei, vamos dizer, as emendas junto à lei mosaica, né? E eles acrescentaram. Eles enfatizavam muito essa questão de exteriorizar a lei, a religião. Era um dos pecados dos fariseus. Eles eram muito escrupulosos, principalmente em observar as leis humanas com relação ao sábado. Para você ter ideia, os estudiosos dizem que, para você ver os absurdos que eles se intrometeram, uma mulher, no sábado, ela não deveria se olhar na frente do espelho, porque caso ela visse um cabelo branco, grisalho, ela fosse tentada a arrancar o cabelo, isso iria fazer com que ela estivesse trabalhando no sábado e quebrando a lei, e o que era um pecado para os fariseus. Vejam o absurdo. Se uma pessoa tivesse com dor de garganta, ela podia só gargarejar o vinagre para poder aliviar aquela dor de garganta, curar, que o vinagre tinha essa função naquela época, curativa, mas a pessoa não poderia engolir o vinagre. Os fariseus faziam isso e cumpriam isso, porque eles achavam que se fugissem disso, eles estariam fugindo do que Deus exigia. E nós vamos ver que isso não é verdade. Então, vejamos esses absurdos, na qual esse homem chamado Nicodemos, doutor da lei, um teólogo renomado, se fosse aqui no nosso tempo, podemos dizer que o homem era mestre dos mestres na teologia, e naquela época ele era um mestre dos mestres, e ele estava inserido nesse grupo dos fariseus. Os historiadores também dizem que os fariseus, eles geralmente pertenciam a uma classe média judaica, relativamente eram bem financeiramente, e que eles eram representantes do judaísmo ortodoxo. E eles tinham grande influência sobre a nação de Israel. Flávio Joséfo chega a dizer que naquela época, no tempo de Herodes o Grande, existia entre 6.000 fariseus. Mas a Bíblia também vai dizer que Nicodemos era autoridade entre os judeus. Se nós formos em outras traduções, vai dizer que ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio era composto por 71 pessoas. O sumo sacerdote, ele era o presidente, tinha os principais dos anciãos, que eram os cabeças das famílias, e pelos escribas, e assim totalizavam 71 pessoas. O método de nomeação para fazer parte do Sinédrio, ou era por hereditário ou influência política. E eles tinham o poder de exercer, segundo a lei judaica, tanto no poder civil como no criminal. Mas eles não tinham o poder de aplicar penas de morte. Nós vamos ver isso. E por quê? Porque naquela época, o regime romano era que tinha todo o poder, e quando eles iriam ter que aplicar essa pena capital, nós vemos isso na crucificação de Cristo, João 18, do 30 ao 31, eles dizem, nós não podemos aplicar a pena de morte segundo a nossa lei, mas vocês romanos podem. Então, eles tinham poderes civis e criminal com base na lei, mas aplicar a pena capital de execução eles não podiam, porque eles estavam debaixo do regime romano. Nicodemos também fazia parte desse grupo de pessoas. A Bíblia vai dizer, no versículo 2, e ele foi encontrar-se de noite com Jesus.
há duas possibilidades e uma mais simbólica para isso. Alguns dizem que ele foi se encontrar com Jesus porque ele estava com medo, com receio do que os outros fariseus ou do que até algumas outras pessoas que eram contra Jesus poderiam falar dele. Ele estava receoso. Então, por isso ele vai até Jesus encontrar-se com Jesus de noite. Outros vão dizer que ele foi até Jesus encontrar-se de noite porque à noite era o melhor horário de se estudar a lei, de se aprender sobre a lei. E como ele considerava Rabi um mestre em Israel, e sabia que Jesus durante o dia tinha muitos afazeres, e ele não queria atrapalhar o que Jesus fazia, então ele vai encontrar-se com Jesus de noite, né? E uma outra possibilidade, que é até defendida por D.A. Carson, que ele usa simbolicamente que Nicodemos vai representar uma pessoa que está nas trevas, noite, e vai ao encontro de Jesus, que é a luz do mundo. Isso simbolicamente, como alguns defendem. O texto não nos diz o porquê, então nós podemos prosseguir. Então, inicia-se o diálogo. Jesus com Nicodemos. E é interessante aqui que nesse diálogo Jesus vai, no capítulo 3, nós vamos ver Jesus revelando a sua deidade, a sua divindade, por meio da sua onisciência. Nicodemos chega fazendo uma afirmação. Nicodemos não faz nenhuma pergunta para Jesus. Nicodemos diz, foi encontrar-se com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, e ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ué, eu te fiz pergunta? Não fiz nenhuma pergunta para você. Mas Jesus ele vai no centro do que realmente aquele homem carece. Jesus vai mostrar a real necessidade de Nicodemos. Nicodemos ele está preocupado, na realidade, com a sua alma, em como ele adentrar no reino de Deus, em como ele pertencer ao reino de Deus, tendo em vista todos os sinais que Jesus realizara em Jerusalém quando ele estava lá. E ele viu aquilo acontecer. E ele está um pouco atúrdido com tudo isso. Por que eu posso afirmar isso? Porque se a gente continua no texto, a gente vê que as perguntas de Nicodemos é justamente em cima disso que Jesus vai tocar, que é o versículo 3, a qual nós vamos ver. Então, Jesus vai mostrar para Nicodemos isso. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos 3 ensinos essenciais desse rabino sábio. E o primeiro dele é uma necessidade universalmente absoluta. Uma necessidade universalmente absoluta. Versículo 3 diz: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, versículo 3, quem necessita da regeneração? E essa palavra nascer de novo, no grego, anotem, significa nascer do alto. Isso é o que Jesus vai dizer para Nicodemos. Nicodemos, nós podemos caracterizar ele aqui, imaginar ele. Um homem de caráter impoluto, ilibado, de uma conduta exemplar diante da sociedade. O cara é uma autoridade, o cara é um teólogo, graduado, entendedor, conhecedor da lei, seguia rigorosamente, criteriosamente todos os padrões, pelo menos assim eles pensavam, segundo a lei, e mais esses acréscimos que eles fizeram à lei. E Jesus chega para ele e diz que não é necessário. Ele chega sem fazer nenhuma pergunta verbal, explícita. E Jesus chega para ele e diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do alto. Isso revela que Jesus conhece os corações, conforme nós vemos no versículo 25 do capítulo 2. Jesus não se confiava a eles, porque sabe bem o que é o coração do homem.
Deus, ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas, ele conhece o meu e o seu coração, qual é a intenção do meu e do seu coração. Assim também é aqui com Nicodemos. E Nicodemos poderia indagar a ele, mas como assim? Eu sou israelita, judeu, descendente de Abraão, eu cumpro cabalmente a lei, rigorosamente a lei. Como assim eu não sou participante do reino de Deus? Como assim tu diz que eu não vou entrar no reino de Deus e eu tenho que nascer de cima, eu tenho que nascer de novo? Como é que é isso? Aí Jesus diz, em verdade, essa expressão a gente vai ver muito no Evangelho de João, e quando Jesus fala seguidamente em verdade, é que ele quer dar uma mensagem enfática, algo essencial. É como se ele pegasse assim e dissesse, olha aqui, camarada, escuta o que eu vou te dizer, presta atenção no que eu vou te falar. Você precisa nascer do alto. Não são os ritos da lei, não são você cumprir rigorosamente tudo que a lei e mais os acréscimos que os fariseus fizeram à lei que te tornará salvo. Não é porque tu és judeu que tu és salvo. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do alto. A maioria das religiões, elas caem justamente aqui. Porque elas acham que sempre tem um acréscimo. É porque eu fui batizado quando bebê. É porque eu cumpro todas as eucaristias, todas as coisas que a igreja manda. É porque eu faço coisas boas. É porque eu alimento os pobres. É porque eu faço tudo de bom. Eu sou uma pessoa boa. Eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não adultero, eu não roubo. A gente parar para pensar. Um homem como Nicodemos, autoridade. É só a gente raciocinar um pouco. Nicodemos fumava? Nicodemos bebia? Nicodemos adulterava? Não. E Jesus chega para ele e diz, Nicodemos, você precisa nascer do alto. Você precisa nascer de novo. Por quê? Ninguém, essa palavra abrange todos, ninguém pode ver o reino de Deus se não for gerado do alto, se não for gerado de cima. É isso que Jesus diz para Nicodemos. E se nós olharmos hoje, quem necessita da regeneração? A Bíblia vai dizer em Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Salmos 14, 2 e 3 vai dizer que todos se desviaram e juntos se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Todos nós somos pecadores. Todos nós em Adão nascemos pecadores. Nós nascemos infectados com o pecado no nosso sangue. E nós carecemos de uma obra sobrenatural, vinda do alto, vinda de Deus, e faça essa transformação na nossa vida. Isso é necessário. Porque as nossas obras consideradas justas, diante de Deus, em Isaías 64, capítulo 6, vai dizer que é como trapos imundos. É como trapos de imundícia. Diante de Deus, elas são condenáveis, porque elas estão manchadas com o pecado. Até aquelas melhores coisas que nós fazemos e achamos que é da melhor das intenções, na maioria das vezes, no íntimo do nosso coração, há uma frechazinha de soberba e orgulho. E isso caracteriza o pecado. Por isso que Jesus diz, você precisa nascer de novo. Não adianta nós termos apenas o conhecimento teológico, intelectual, apenas participar de uma igreja bíblica como essa, ser filho de crente, nascer em família de crente, ser um crentildo e permanecer sem ter recebido o novo nascimento. Não adianta. Nós necessitamos ser transformados, nascidos do alto. E nós vamos ver agora quem realiza a regeneração. Versículos do 4 ao 7. Então lhe perguntou Nicodemos, agora sim há uma pergunta. Como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus lhe respondeu, de forma enfática de novo, em verdade te digo,
Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário é nascer de novo. Como é que pode isso? Nicodemos pergunta. Ele ele era um professor, acostumado a fazer várias perguntas a várias pessoas, na qual ele ensinava para adentrar também na religião, no farisaísmo. O cara era acostumado a tutoriar outros a adentrar e a praticar a lei. Então ele meio que quer fazer uma pergunta para reduzir ao absurdo o que Jesus está dizendo. Aí ele diz, como é que pode isso? Como é que um homem velho pode nascer de novo? Aí ele vai levar ao absurdo. Ele vai entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente? Aí Jesus diz, não, Nicodemos, precisa nascer da água e do Espírito. Ele conhecia muito bem essas figuras, porque também para entrar no farisaísmo, existia no judaísmo, se você fosse um gentil, tinha o batismo prosélito. Fazia tudo o que a lei exigia, passava pelo batismo, o ritual do batismo, e era considerado um judeu porque se tornou um prosélito. Então, Nicodemos conhecia muito bem. Então, Jesus vai usar essa figura de água e depois vai falar a respeito do Espírito. Quando Jesus vai falar a respeito disso daqui, sobre a água, se nós formos para Ezequiel, capítulo 36, se você quiser abrir na sua Bíblia, Ezequiel 36, versículos do 24, versículos 25 ao 27, diz assim, então aspergirei água pura sobre vós, e vocês ficarão purificados. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo e porei um espírito dentro de vós. Tirarei o vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis aos meus mandamentos e os pratiqueis. Nicodemos conhecia bem essas figuras da água. Sempre que as Escrituras vai falar a respeito de água, quando nós vamos para Números 19, dos versículos 17 a 19, é a respeito de ser purificado. Em Números aqui vai falar a respeito de tocar no morto, ficava impuro, aí tinha que se purificar com a água. Então a água representa esse símbolo de purificação. Os judeus usavam talhas para as suas purificações. Se eles andavam na rua, quando iam entrar dentro do recinto onde moravam, tinham que lavar as mãos. Até determinado ponto das mãos, se fosse até metade da mão era considerado errado, tinha que ter até o punho, se não era considerado errado, e não tinha se purificado direito. Eram os absurdos desses homens. Em tudo, eles usavam água para a purificação, e consideravam isso. E Jesus vai falar dessas figuras para Nicodemos, para que ele possa entender o que ele quer dizer com ser nascido do alto, com ser nascido de novo. É semelhante, Nicodemos, aquilo que foi prometido no Antigo Testamento, aquilo que foi falado pelos profetas. Tu és um doutor da lei, tu és um mestre em Israel, e tu não está entendendo? Então, é a respeito disso, simboliza isso. Em Tito, capítulo 3, versículo 5, a exposição de Tito em domingos anteriores, nós vimos isso, a respeito do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que é realizado na vida do crente. Também representa isso. E Jesus vai dizer a Nicodemos, no versículo 7, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É sumariamente isso, Nicodemos. O homem nascido naturalmente, aquilo que a gente já acabou de ler, de ver, ele já nasce condenado pelo pecado. Ele já nasce em pecado, ele já é um pecador por conta de Adão. Então todos nascem pecadores.
O que gera da tua carne, Nicodemos, é apenas impiedade. Então, o que é nascido da carne continua sendo carne, continua sendo mal, continua sendo danoso, continua permanecendo em inimizade contra Deus. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito é gerado de cima, é gerado por uma obra soberana. Aí Jesus prossegue e diz: não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Por quê? Eles eram acostumados com a ideia de salvação por obras, como nós já vimos. E eles sempre tendiam a isso. E Jesus vai mostrar: Nicodemos, presta atenção, as obras, você fazer parte, você ser judeu, você cumprir cabalmente tudo isso aí que vocês cumprem, isso não te faz um salvo, isso não te faz um nascido de novo, isso não te faz um participante do reino de meu Pai. Jesus vai dizer isso. Agora nos versículos de 8 a 12, Jesus vai usar outra figura. O vento sopra onde quer e ouve o seu som, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Terceira pergunta de Nicodemos: como pode ser isso? Jesus lhe respondeu: tu és um mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se eu vos falar de coisas celestiais? Quem compreende a regeneração? Nicodemos parece que continua sem entender. Jesus mostrou a ele com figuras do que já estava escrito pelos profetas, ser purificado pela água, que aquilo de Ezequiel mostrava a nova aliança que ia ser firmada em Cristo quando Cristo viesse. Na sua encarnação, morte e ressurreição, na vida, na mente e nos corações de todo aquele que crê. Falou a respeito da água e agora Jesus vai mostrar a respeito do vento. No grego, tanto no grego como no hebraico, vento vai ter a mesma designação, tanto vento e espírito, a palavra pneuma, e vai representar isso. E Jesus vai usar a figura do vento. É uma figura que é conhecida de todos nós. A única coisa que o vento é que nós não vemos ele. Você já viu o vento? Você sabe de onde ele vem? Você sabe para onde ele vai? Não sabemos. Mas nós podemos sentir e podemos perceber as suas ações e os seus resultados. E nessa figura Jesus vai dizer para Nicodemos: Nicodemos, você vê o vento? Não, você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, mas tu ouves o seu som e tu vê as ações que ele faz quando ele passa. Então, Nicodemos, assim é todo aquele que é nascido de Deus, é todo que é nascido do Espírito. Eu e você não podemos ver a ação do vento. O vento, ele é soberano. O Espírito Santo, ele é soberano. O Espírito Santo, nós não podemos vê-lo, ele é imperceptível. Mas nós podemos ver os resultados do Espírito Santo na vida de uma pessoa que é nascida de novo. Uma pessoa que era morta nos seus delitos e pecados, que antes tinha prazer no mundo, nas coisas do mundo, que hoje ela passa a odiar as coisas do mundo e ela ama a Deus. Porque ser nascido de novo não diz respeito a eu me reformar moralmente, exteriormente. Eu bebia muito, era viciado no álcool, mas hoje eu não bebo mais. Eu prostituía muito, hoje eu não prostituo mais. Eu fumava, hoje eu não fumo mais. Isso é exterior, isso não é interior. Mas novo nascimento, regeneração, diz respeito àquilo que antes eu odiava a Deus, porque todo aquele que não é nascido de Deus, todo aquele que ainda não creu em Cristo Jesus, ele odeia a Deus
automaticamente é isso que diz as Escrituras, embora alguns não concordem, mas é isso que as Escrituras dizem. O homem é inimigo de Deus. E ele vai mostrar a respeito disso. Você precisa ser nascido do alto. Não adianta você cumprir todos esses atos exteriores que te mostram que você é uma pessoa diferente. Não. Antes eu odiava a Deus e hoje eu amo. Antes eu amava as coisas do mundo, hoje eu odeio as coisas do mundo. Isso é ser um nascido de novo. Isso é ter uma vida transformada. Isso é uma pessoa que foi verdadeiramente transformada pelo Espírito Santo. A ação do Espírito Santo na vida do crente, ela é vivificante, transformadora e santificadora. A santificação ela é progressiva, mas a regeneração e a justificação ela é instantânea. Mas todo regenerado e justificado, ele é santificado. Tem que haver uma vida de santificação, de separação das coisas do mundo. É isso que as Escrituras nos dizem. E a Bíblia vai dizer: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. As evidências daquele que é nascido do alto será sempre visível, inegável e inconfundível. É como se Jesus chegasse para Nicodemos e dissesse: Nicodemos, ele chegou perguntando: eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Nós sabemos que isso é impossível. Às vezes a gente até eu queria nascer de novo, sei lá, ter uma vida melhor. Mas isso é impossível. Fisicamente, eu e você sabemos que é impossível eu por mim mesmo, nascer de novo. Nós nem tínhamos o poder sobre as nossas próprias vidas quando a gente foi nascer. É soberania de Deus. Quanto mais ser nascido de novo, uma matéria corrupta, imunda, que nem é o ser humano sem Deus. A Bíblia diz que quando Deus vai criar o mundo, Ele cria a partir do nada. Haja, faça-se, e tudo foi acontecendo. O pecado veio e mancha todas as coisas. Agora, a partir de uma matéria corrupta, imunda e suja, Deus vai ter que transformar, dar vida a essa matéria corrupta e suja. É o poder transformador que só Deus faz. É obra soberana do Senhor, nosso Deus. Versículos 9 e 10, Nicodemos vai fazer aquela outra pergunta. Como pode isso? Jesus vai dar uma reprimenda em Nicodemos. Vai dar uma repreensão em Nicodemos. A gente entendeu, o pastor Ronier falou na primeira semana de João 1, nos estudos de João. O Evangelho de João foi escrito na época em que o gnosticismo estava em alta, em que eles defendiam que a salvação também vinha através do conhecimento. E Jesus vai dar uma reprimenda aqui em Nicodemos a respeito disso também. A salvação não é através do conhecimento. A salvação é através de você ter fé na obra que Cristo, o Filho de Deus, veio realizar aqui na terra. Nicodemos chega e pergunta: como pode ser isso? No versículo 10, Jesus dá a repreensão. Tu és um mestre em Israel e tu não entende essas coisas. Como pode tu ser um líder do povo de Deus, nação eleita, descendentes de Abraão, e tu não entende essas coisas? Olha o declínio espiritual de incredulidade que a nação de Israel estava metida, tanto o povo como a liderança. Mateus capítulo 15, versículo 14, vai dizer que um cego guia outro cego e ambos caem no buraco. E Jesus está falando isso a respeito da liderança de Israel. E era assim que o povo estava indo, para onde o povo estava indo. E Jesus vai falar a respeito disso. Nicodemos, um cego está guiando outro cego e estão caindo ambos nos buracos. Você não sabe essas coisas, você não compreende essas coisas, você não sabe nada a respeito da salvação. Como vocês se acham dignos de guiar o povo de Deus, se vocês não sabem nada a respeito da salvação? Jesus dá essa repreensão em Nicodemos no versículo 10.
No versículo 11, aí Jesus vai dizer: em verdade te digo. Jesus vai dizer uma verdade essencial. Nós dizemos o que conhecemos. Agora Jesus ele vai trazer para si uma defesa para o testemunho dos seus discípulos, em especial João o Batista. Se nós formos em João capítulo 1, versículo 9, nós vamos ver a respeito disso, que ele não era a luz, mas ele veio testificar da luz, João Batista. E Jesus vai dizer a respeito dele: olha, eu, João Batista, os meus discípulos, dizemos o que nós conhecemos. O quê? A respeito do Pai, da obra do Pai, da obra salvífica, a qual eu vim realizar aqui na terra, que eu sou o Filho de Deus enviado. Nós dizemos e testificamos a respeito disso. Mas nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim, não aceitais. Esse aceitais aqui são todos eles. Se nós voltarmos no versículo 2, Nicodemos chega dizendo: Rabi, sabemos, no plural. Então Jesus aqui no versículo 11, está dizendo o nós, ele e os discípulos de Jesus, contra o sabemos de Nicodemos, os fariseus e alguns que eram contra Jesus naquela época. Nós testificamos a respeito da verdade, nós explicamos a respeito da verdade, e mesmo assim vocês não creem na obra de meu Pai. No versículo 12, Jesus vai dizer: se eu vos falei de coisas terrenas e vocês não creem, como vocês vão crer se eu vos falar de coisas celestiais? Nós vamos ver aqui um contraste entre terra, coisas terrenas. Jesus falou a respeito do nascimento, ele ilustrou o nascimento. Qualquer um sabe o que é nascimento, um bebê que nasce. Jesus fala a respeito disso. Jesus fala a respeito da água, que era do conhecimento de Nicodemos. Jesus fala a respeito do vento. Eu te dizendo todas essas coisas, tu não entendes, tu não compreendes. Como é que tu vai compreender de coisas celestiais? Para a gente ver o declínio que estava a nação de Israel. O segundo ponto, o segundo ensino essencial desse rabino sábio, que eu queria compartilhar com os irmãos, é uma obra efetivamente absoluta para a salvação. Os versículos 13 e 14. Por meio da morte expiatória de Jesus. Versículo 13 e 14 diz assim: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus já tinha mostrado para Nicodemos, por meio de coisas terrenas, como se dava o plano redentivo, como se dava a respeito de ser regenerado. Pecadores que criam na obra de Cristo. Ele vai falar aqui a respeito do Filho do Homem, versículo 13, que se encontra em Daniel capítulo 7, versículo 13. Nicodemos, essas coisas terrenas, era para você compreender, mas você não compreende. E a obra da salvação, no geral, realmente, nenhum ser humano vai poder compreender. Porque ela é uma coisa inexplicável. É isso que Jesus vai dizer para Nicodemos. Ele diz, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Todo o plano de salvação, ele foi elaborado no conselho lá no céu. O Pai, o Filho e o Espírito. Cristo é aquele que foi morto desde a fundação do mundo. É isso que nós vamos ver. Versículos 13 e 14, Jesus vai testificar a respeito da sua obra expiatória para salvar pecadores. A gente viu que no versículo 9 foi a última pergunta que Nicodemos fez. Daqui em diante, nós não vemos mais nenhuma pergunta feita por Nicodemos. Alguns vão dizer que aqui é muito difícil, se é de fato Jesus que continua a falar até o versículo 21, ou se aqui é
um comentário do apóstolo João, referente ao que aconteceu. Mas, enfim, Jesus vai aqui chegar a um ponto decisivo para aquelas perguntas que Nicodemos havia feito. Nicodemos, para você ser gerado do alto, é necessário você ter uma fé salvífica na obra do Filho de Deus, que é realizada na cruz. Realizada na cruz? Como assim? Jesus, no capítulo 2, ele purifica o templo, ele já havia falado que iria ser levantado. E quando fala em ser levantado aqui, ele vai dizer a respeito de tanto a sua crucificação na cruz, que é uma humilhação, como a respeito de sua exaltação, que é na sua ressurreição e ascensão. E Jesus vai falar a respeito disso. E vai trazer Nicodemos mais uma vez a lembrar um fato que ocorreu numa narrativa no Antigo Testamento, em Números capítulo 21, a respeito de umas serpentes de bronze. Nós até vimos isso aqui nas EBF com as nossas crianças, que mostrava qual o único caminho para o povo ser salvo. O povo peca contra Deus e contra o líder Moisés, a qual Deus havia levantado. Começam a murmurar porque saíram do Egito. Começam a reclamar porque não havia água. Começam a reclamar do pão que Deus havia enviado, dizendo que aquele pão era um pão nojento. Um pão que eles não aguentavam mais comer. Presta atenção, era um pão mandado do céu pelo próprio Deus para sustentar o povo, e eles dizendo isso. Vamos ver se é verdade? Números capítulo 21, versículos do 5 ao 9, rapidinho. E queixou-se de Deus e de Moisés, porque nos fizeste sair do Egito para morrermos nesse deserto? Pois aqui não há nem pão nem água, e estamos enjoados deste pão miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que começou a morder as pessoas, e ali morreram muita gente em Israel. O povo murmurou. Deus, ele é amor, mas Deus, ele também é justo. Não pode se separar os atributos de Deus. Deus, ele vai executar sua justiça e ele vai executar o seu amor. Aqui ele vai executar sua justiça contra os israelitas. Cometeram pecado, muita gente morreu. Mas a Bíblia vai dizer, nos versículos que se seguem de Números 21, depois você pode ler, que o povo se arrependeu do que havia falado e pediu para Moisés orar ao Senhor. Moisés orou ao Senhor e Deus mostrou um caminho na qual eles deveriam seguir para serem livres daquelas serpentes. E a Bíblia vai dizer que Deus manda levantar uma serpente de bronze, para que todo aquele que olhasse para aquela serpente que ia ser levantada numa haste, fosse curado e fosse livre da morte que estava propícia a ele. O povo, Moisés fez, o povo começou a seguir aquilo ali. Mas note bem, era questão de fé, na obra na qual Deus tinha mandado o povo fazer. Então, Jesus vai lembrar Nicodemos isso. Nicodemos, a obra do Filho do Homem, eu sou o Messias enviado. Vocês israelitas pensam que eu sou o rei dos judeus e eu vou vir como um rei militar, um rei político, que já vai instaurar meu reino agora. Não. Eu vim como um cordeiro para morrer. Morrer numa cruz. Ser levantado, ser posto diante de todos como em um outdoor, para que todos vejam a minha humilhação e para que todo aquele que creia na minha obra, que creia em mim, naquilo que eu estou fazendo, seja salvo. Seja salvo da mordida do pecado. Eu e você cometemos uma rebelião contra Deus. Nós já vimos isso, você sabe disso, todos nós sabemos. Em Adão, somos todos pecadores. Romanos 5:12 vai dizer, porque por um só homem entrou o pecado no mundo e a morte. E a morte passou a mim e a você. Não é só morte física, é a pior de todas as mortes, é a morte espiritual. E todo aquele que foi picado por a cobra, o pecado, a antiga serpente, o diabo, nós temos nas nossas veias, correndo no nosso sangue, está na nossa gene, está no nosso íntimo, o pecado.
E nós carecemos olhar para aquele único que é capaz de nos curar da condenação do pecado, que é Jesus. É ter fé na obra salvífica de Cristo. E é isso que Jesus está levando Nicodemos a acreditar. Eu já te expliquei em coisas terrenas, fáceis de entender. Tu não acredita, agora vem cá, deixa eu te explicar. É necessário, assim como lá aconteceu em Moisés, assim como aconteceu com Moisés, naquela narrativa, vocês creiam na obra do Filho de Deus, aquele que será levantado. Um autor aqui chamado William Hendrickson, ele faz uma comparação entre as narrativas de Jesus e de Números 21, que eu achei muito interessante, eu vou compartilhar com os irmãos. Ele diz o seguinte: em ambos os casos, a morte ameaça com uma punição pelo pecado. Em ambos os casos, é o próprio Deus quem provê o remédio em sua soberana graça. Em ambos os casos, este remédio consiste em algo ou alguém que deve ser levantado em público. Em ambos os casos, só são curados os que olham para o que está sendo levantado, crendo em sua obra. Aí ele prossegue aqui, eu não coloquei ali, eu vou ler para os irmãos. Temos em Números que a morte em destaque é a morte física. Em João, é a morte eterna. Em Números, a ênfase é na cura física. Quando se olha para a serpente de bronze, a saúde é restaurada. Em João, a ênfase é na cura espiritual, vida eterna, para todo aquele que crê na obra de Cristo. Você que ainda não creu na obra de Cristo, você precisa crer, porque senão você vai morrer no seu pecado. Você foi ferroado por essa serpente cruel, corre esse sangue do pecado nas suas veias, e você precisa crer e se arrepender e confiar unicamente na obra de Cristo. Por meio da fé. Precisa ter fé na obra de Cristo. Versículo 15, perdão. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os israelitas tinham que olhar para a serpente de bronze e crer. Eram curados. Nós temos que olhar para Cristo na cruz, a sua obra perfeita, crendo que não é pelos meus méritos, não é pelo que eu faço de bom, mas é pelo que Cristo fez, que os meus pecados é perdoados. 2 Coríntios 5, 21 vai dizer que aquele que se fez pecado por nós, para levar o nosso castigo, é nele que nós devemos confiar, é nele que nós devemos crer. Se você pegar os versículos 15, 16 e 18, por 3 vezes você vai ver a palavra crer, significa ter fé. E a Bíblia diz em Romanos 5:1, que é pela fé que nós somos justificados. Diante de Deus nós somos declarados justos. E com isso nós somos santificados, posicionalmente diante de Deus, quando nós cremos na obra de Cristo. E continuamos, pelo trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, sendo progressivamente aqui nessa terra santificados, aguardando futuramente sermos glorificados com a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é necessário para que aquele que se aproxime de Deus tenha fé e creia na sua obra soberana. É necessário também por meio de uma fonte. Versículo 16. Lutero vai dizer que aqui é uma Bíblia em miniatura. Eu acho que esse é o versículo mais amado do mundo. É isso que ele vai dizer. E eu gostaria de destacar aqui para vocês, eu não coloquei aqui nos slides, mas eu vou ler rapidamente, alguns aspectos do amor do Pai. Que ele vai dizer o porquê Deus enviou seu Filho. O primeiro aspecto do amor do Pai é o seu caráter. Vai dizer de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira, a um grau tão grande que ele deu o seu Filho unigênito, perfeito, amado, sem pecado, para morrer por nós. O segundo aspecto do seu amor é o seu próprio autor, que é o próprio Deus Pai, entregando o seu Filho. O terceiro aspecto é o seu objetivo, porque
homens de todas tribos, línguas e nações. Note, não é para todos, mas é para todo aquele que nele crê, de todo povo, tribo, língua e nação. Quarto aspecto é o seu presente. Deus deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho como oferta pelo pecado, por amor. O quinto aspecto é o seu propósito, para que tenham a vida eterna. Deus não deixou o homem à sua própria sorte. Nós vemos quando o homem cai no jardim, Adão e Eva pecam. Deus já providencia e promete um descendente que futuramente esmagaria a cabeça da serpente e traria salvação para todo aquele que crê. Isso é uma promessa maravilhosa. Deus não deixou o ser humano à própria sorte. Até porque se ele deixasse, nós com certeza se perderíamos. Eu e você nunca buscaríamos a Deus. Nós já vimos aqui que o Nascer do Alto é uma obra soberana. Ela é invisível. É o Espírito Santo quem realiza. Porque se nós fôssemos deixados à própria sorte, miseráveis seríamos nós, estaríamos perdidos eternamente. Para finalizar, o terceiro ensinamento essencial desse rabino sábio, falando a esse homem Nicodemos, uma causa verdadeiramente absoluta para a perdição. Versículos do 18 ao 21. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas em lugar da luz, pois as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Nós vamos ter a condenação certa pela incredulidade. Versículo 18 vai dizer que tem aqueles que não creem e esses já estão condenados. Já estão condenados hoje. Assim como a Bíblia diz que nós temos a vida eterna, nós não desfrutamos de todos os benefícios da vida eterna, mas nós já temos. Futuramente nós desfrutaremos. Assim como também aqueles que não creem já estão condenados. E se você prosseguir um pouquinho nesse mesmo capítulo, no último versículo 36, vai dizer que aquele que não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. É isso que as Escrituras dizem. Outra causa para a condenação é por amor às obras das trevas. Nós vimos vários contrastes sobre luz e trevas no capítulo 1 que o pastor expôs aqui. Jesus dizendo que era a luz do mundo, era luz, mas amaram as trevas, era luz, mas amaram as trevas. E os homens continuam amando as trevas. E outra causa de condenação certa é por eles praticarem as obras más. Jesus vai mostrar isso para Nicodemos. Eu e você estamos diante de uma verdade solene que Deus apresenta para um homem de uma reputação que podemos dizer que não podia ter quase que nenhuma acusação por parte dos homens de sua época. O cara era uma autoridade. Doutor da lei, teólogo, mas Jesus chega para ele e expõe que ele necessita nascer de novo, que ele precisa crer na obra do Filho de Deus que foi enviado como o cordeiro que precisa ser morto, para que todo aquele que nele crê tenha vida. E ele vai dizer uma causa pela qual tanto os judeus como os gentios permanecem condenados. Por incredulidade, por amor às obras das trevas e por praticar as coisas más. Para finalizar a nossa aplicação, você já foi gerado do alto? Se sim, lembre-se, você foi ressuscitado por uma obra soberana. Por que ressuscitado?
Efésios 2:1 vai dizer que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Fomos ressuscitados, nascemos de novo. Se não, lembre-se, és um morto em seus pecados e delitos e permanece perdido e carece crer e se arrepender de seus pecados. Já crestes na obra da cruz? Se sim, lembre-se, foste justificado. Se não, lembre-se, uma terrível expectação de juízo está sobre você. Isso não são palavras minhas que eu estou dizendo. Isso é o que as Escrituras dizem. Versículo 36 desse capítulo diz: quem crer no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se desobediente ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se você ainda não nasceu de novo, ainda não creu nessa obra soberana, não creu na obra salvífica do Filho de Deus, que foi doado por você para morrer no seu lugar, hoje tem um convite. O apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios: não rejeite essa tão grande salvação no dia de hoje. Hoje pode ser o seu último dia, eu não sei. A morte é uma certeza para todos. Mas diante de você está as Escrituras. Você já ouviu falar a respeito da obra de Cristo, que Cristo fez, que Ele se doou por mim e por você. Se você crê, não há nenhum pecado que Ele não perdoe, porque Ele é misericordioso e perdoador. Se você já creu, que sejamos alegres e congratulados sempre pelo tão grande amor a qual Cristo nos amou e nos salvou de tão grande perdição. Amém? Vamos orar? Pai, graças te damos pelas verdades da tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque tu enviaste o teu único filho para nos salvar, para nos livrar da condenação. O Senhor também nos renovou, nos deu vida quando estávamos mortos. Meu Deus, que também tem aqueles que ainda não creram no teu nome aqui no nosso meio. Que o teu Santo Espírito, através dessa obra soberana, possa transformar os seus corações e trazê-los à fé. Uma fé que confia unicamente em Ti, que se sustenta unicamente em Ti. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.